Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Nas últimas aulas nós vimos as forças, né? Elástica, atrito, falamos da normal, falamos da força-peso, sistema de blocos. E hoje a gente vai começar a tratar com mais profundidade do plano inclinado, tá bom? Por quê? Porque o plano inclinado tem uma peculiaridade. Ele é diferente. A palavra ali não está saindo, então ele é diferente. Ele é diferente em qual sentido? Você precisa analisar o que está acontecendo no sistema, porque a gente precisa determinar o que é anormal, tá? Nesse sistema do plano inclinado. Então, deixa eu me ajeitar aqui nos espaços. Vamos lá. Quando a gente vai falar do plano inclinado, o nosso problema com o plano inclinado, igual eu falei, plano inclinado, o nosso problema com o plano inclinado é justamente a força normal. Força normal. Opa, ficou atrás do meu cabeção aqui. Deixa eu apagar aqui, peraí. É a força normal. E vocês sabem que a força normal não tem uma equação pronta para ela, né, que funcione 100% das vezes. E a gente precisa dar uma analisada ali, uma ajeitada para ver como que a gente acha essa força normal. Então, deixa eu dar uma diminuída aqui no tamanho da caneta. Vou começar com o sistema simples, só para dar uma relembrada, do plano horizontal. Então, quando eu tenho um plano horizontal, ou seja, um plano que não é inclinado, se eu tenho uma caixa sobre esse plano, aqui, tá? Em um lugar que existe... Ixi, ficou ruim de enxergar, né? Em um lugar que exista um campo gravitacional, deixa eu fazer aqui de roxinho que eu acho que dá pra ver melhor. Tá, aqui, pronto. Um lugar que exista um campo gravitacional, eu tenho certeza que existem duas forças agindo aqui no sistema. Que forças são essas? Força-peso, né? E a força normal. E vocês sabem, porque eu cansei de falar, ressaltei isso muito, que peso e normal, apesar de serem opostas, normalmente possuem o mesmo valor, não possuem relação obrigatória. Tá? Não existe uma relação obrigatória entre peso e normal. Se eu for inclinando essa superfície, tá? Vamos fazer dois planos inclinados aqui. Um bem pouquinho inclinado, que eu vou fazer para cá, aqui assim, e um bem inclinado, que eu vou fazer aqui em cima. Tá? Eu tenho esse ângulo, né, aqui, em relação a esse ponto. Deixa eu virar aqui para desenhar, porque aqui eu tenho o que seria horizontal, né? E aqui eu tenho o ângulo θ1. E aqui eu tenho o ângulo θ2. Vou colocar a mesma caixa em cima desses dois blocos, dessas duas superfícies. Aqui. E aqui. Tá bom? Vocês sabem que a força-peso, ela vai agir para baixo, para o centro da Terra. Então eu tenho a força-peso em ambos os casos apontando para baixo. E a força normal? A força normal, ela tem esse nome porque ela é perpendicular à superfície. Então, se eu tenho a superfície aqui, tá? Nesse exemplo de baixo, a normal, ela será perpendicular à superfície. Ó o ângulo de 90 aqui, ó. Deixa eu fazer um de outra cor. Aqui, ó, o ângulo de 90. Tá vendo? Ela é perpendicular à superfície. E ela será perpendicular à superfície sempre. Então, aqui ela também será perpendicular à superfície, também formando um ângulo de 90. Em todos esses casos, deixa eu pausar a gravação aqui para ver se fica melhor. Peraí. A gravação da sala aqui não precisa. Pronto. Acho que vai ficar mais liso. Ó. Em todos esses casos, eu vou precisar descobrir o valor da normal. Nesse primeiro caso é fácil. Nesse primeiro caso, a normal é igual ao peso. Isso eu sei. E nesses outros dois? Como que eu faço? É claro que tem relação com o ângulo.
tá bom? Que ângulo? Este ângulo de inclinação. Então, este ângulo de inclinação, θ1 ou θ2, dependendo do caso, vai determinar como que se comporta a normal no sistema e o peso. Por quê? Eu não vou provar isso para vocês, tá? Só vou falar que é verdade, vocês vão assumir porque é bobeira ficar provando isso. Aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho, peraí. Aqui, onde eu estou desenhando, aparece esse ângulo θ, onde eu estou pintando aqui, ó. E aqui também vai aparecer esse ângulo θ. Percebam que quanto maior o ângulo da inclinação, né, com a horizontal, maior o ângulo que o peso faz com a linha que vem da normal. Essa linha que desce da força normal. Então, este ângulo que está aqui embaixo é o mesmo ângulo que está aqui dentro. Este ângulo que está aqui embaixo é o mesmo ângulo que está aqui dentro. E aí, para a gente conseguir fazer a transformação da força-peso para um jeito que a gente consiga analisar, a gente vai ter que decompor a força. Tá? A força-peso em duas componentes. Beleza? Aquele esqueminha, pessoal. Qualquer coisa dá um berro aí. E lembrando que depois eu mando a aula gravada para vocês e mando os prints da tela. Então não precisa ficar com pressa para copiar, não. Vou fazer um esquema aqui com um plano inclinado bem grande, para ficar fácil de enxergar. Então, aqui mais ou menos. Aqui. Opa, deixa eu mudar de cor. Branco. Aqui, ó. Temos aqui uma superfície. Temos aqui um ângulo θ, tá? E vou colocar de novo a caixinha aqui. A caixinha está aqui em cima. E que forças agem na caixa? Aqui desconsiderando atrito. Força peso, que aponta para baixo, e a normal, que é perpendicular à superfície. Só que eu já falei para vocês, acabei de falar, na verdade, peraí que ficou cortado ali. Deixa eu fazer a normal mais para cá. Assim dá para você enxergar. Aí. Eu falei para vocês que esse ângulo θ que está aqui embaixo é o mesmo ângulo que aparece aqui, ó. θ. Então a gente vai ter que fazer a decomposição desse vetor peso. Transformar ele em Px e Py. Tá? Como que eu faço isso? Tem várias maneiras. Ou por trigonometria, né, que é da onde vem a origem dessa decomposição. Ou a gente faz decomposição pelas regrinhas, do sem sono e com sono, ou com ângulo e sem ângulo. Eu vou usar a do com ângulo e sem ângulo porque é a que funciona sempre. Esse aqui é um caso que aquela do sem sono e com sono precisa de uma adaptação. E aí eu acho que quando a regra começa a ficar complicada demais, ela já não é mais uma regra. Então vamos usar a regra que funciona sempre. Vou representar aquela caixinha como sendo uma bolinha só, para ficar mais simples, meu desenho. Vou colocar a força-peso. Vou colocar o ângulo θ aqui. E eu quero decompor essa força-peso em duas, que eu vou chamar de Px e a outra que eu vou chamar de Py. Vou usar a mesma cor. Aqui, azulzinho. Vou uma cor que não vai confundir vocês aqui. Py. Lembrando que eu posso fazer a decomposição, por quê? Porque se eu somar Py com Px, eu tenho o vetor peso normal. Tá? O peso meio esverdeado aí. Sei lá que cor que é essa, azul piscina, verde água, uma dessas cores aí. Então eu posso fazer essa decomposição porque eu transformo uma força real, a força peso existe, tá? Ela tá lá, a gravidade está ali, em duas componentes. Então Py é uma componente e Px é uma componente. Ou seja, são análises matemáticas que a gente faz no sistema para simplificar. Quando eu refaço o peso em Px e Py, meu plano inclinado fica mais ou menos assim, ó. Vou fazer ele de novo. Aqui eu tenho o ângulo θ. Aqui eu tenho minha caixinha. A normal continua na dela ali, porque a normal a gente não vai mexer agora. A normal. Só que agora, em vez de P, eu tenho Py e eu tenho também Px.
E aqui fica fácil entender porque que a gente faz a decomposição. Quando a gente olha para essa figura, do jeito que ela está aparecendo aí para vocês, a normal é contrária ao PY, elas são opostas. Então, o PY vai ter que ser igual ao normal. E o PX vai ser responsável pelo quê? PX vai ser responsável por arrastar a caixa para baixo. Então, essas duas componentes têm efeitos físicos diferentes. Tá? Qual que é o efeito físico de PY? PY pressiona a caixa. Pressiona a caixa. Tá? Ela vai empurrar a caixa contra a superfície. E aí a superfície vai responder fazendo a força normal, para que a caixa não atravesse a superfície. E PX é a força que a gente chama de força de rolagem, força de arrasto, tá? É a que movimenta a caixa. Movimenta. É responsável pelo movimento da caixa. É claro que mais pra frente, nos exercícios que eu vou fazer com vocês hoje, a gente tem um atrito junto, mas aqui vamos começar com o mais simples possível. Então, tendo esta informação, o que eu preciso saber? Como calcular PX e como calcular PY. E para isso, novamente, a gente vai usar os vetores. Então, como que a gente faz a continha? Olha para essa figura aqui do lado, onde eu tenho a decomposição feita, né, visualmente, onde tem essas setinhas aí. O que acontece? PY é igual a P. E aí o que acontece com P e PY? Tem um ângulo aqui no meio, não tem? Ó, o ângulo está entre os dois vetores. Então PY é P com o ângulo dentro dessa abertura. PY é P com o ângulo de θ, cosseno de θ. Já PX é igual a P vezes o quê? Aqui, ó, eu não tenho ângulo, tá vendo? Na verdade eu tenho um ângulo ali, mas não é o θ. Então entre P e PX não tem ângulo, então é sem θ. Essas duas contas são as que nós vamos usar para fazer a decomposição. Aí você fala, professor, mas eu estava estudando em casa e eu percebi que quando a gente faz decomposição com o vetor lá que a gente já fez no colégio ainda, o PX era sempre cosseno e o PY era sempre seno. Então, aqui muda justamente por quê? Porque o ângulo está com Y. Aqui, ó, que eu estou pintando de novo. O ângulo está em relação a Y. O que a gente estava acostumado a fazer era o ângulo em relação a X. Então, essa regrinha do sem sono e com sono é só tacar ali. Tá? Joga ali, sucesso, felicidades e bola pra frente. Então, cuidado com a decomposição do sem sono e com sono, que não funciona. Só funciona com ângulo e sem ângulo. Tá? Então, essa aqui é da regrinha do com ângulo, sem ângulo. Sem ângulo. Não vai caber ali. Tá bom? Essa é a regrinha. E com essa regra pronta, com essa ideia de decomposição, ou seja, conseguimos simplificar o sistema para algo parecido com isso aqui que está embaixo, a gente consegue agora resolver os problemas de plano inclinado, usando atrito, usando todas as outras forças, tá bom? Vou passar para o exercício, mas antes, alguém quer perguntar alguma coisa da decomposição antes de eu começar o exercício? Ou tá tranquilo? Deu para entender o que eu estava querendo passar aqui para vocês? Beleza. Poxa, tem bastante gente aqui, hein? Então vamos lá. Vamos colocar o primeiro exercício aqui. É da apostila de vocês, apostila 2. Da página 160. Ah, Jovem, você não conseguiu entender? Agora que eu vi a tua mensagem. Que parte você não conseguiu entender? Fala aí. Eu vou voltar lá a figurinha. Que parte que você não conseguiu entender? A parte da decomposição, a parte do desenho? Qual parte que vocês ficaram mais assim em dúvida? Manda aí no chat. Os dois? Tá, então vou fazer o seguinte.
Eu vou fazer só a decomposição, tá bom? E só o esquema, pra gente poder continuar. Então, vou tirar esse esqueminha daqui. Não, vou usar ali mesmo, tá pronto já mesmo. Vou apagar isso aqui de novo. Esse monte de desenho que eu fiz, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar só essas monte de flecha. Aqui, e dá assim. Aí, beleza. Vou fazer de novo um plano inclinado aqui em cima, que seria o original, tá? Então, plano inclinado aqui. Aqui eu tenho o ângulo θ. E aqui eu tenho a caixinha, que estava aqui, tá? Sem fazer qualquer simplificação, nessa caixinha, professor, deixa eu perguntar uma coisa. Se eu colocasse px no lugar de py ou vice-versa. Tá. Vou te responder já, Larissa. Deixa eu só colocar aqui na explicação e já te respondo. A caixinha, em cima do plano inclinado, só tem duas forças agindo sobre ela. Eu não estou considerando gravidade, desculpa, o atrito, para não complicar. Então aqui eu tenho a força peso, né, que é a gravidade puxando para baixo. A gravidade é sempre para baixo, na superfície. E a normal, que forma o ângulo de 90 com a superfície. Só que a superfície está inclinada, né? Então, ó, o ângulo de 90 está aqui. Ó. Tá vendo? Então, a normal forma o ângulo de 90. O que eu quero fazer aqui é transformar essas forças que estão inclinadas uma em relação à outra em um jeito fácil de analisar, que é esse que está aqui embaixo, ó, em que uma força é oposta à outra. A normal, que está aqui, ela é oposta à força peso, ou na verdade a força PY, tá bom? Então aqui eu vou transformar para um sistema fácil de resolver. Para isso eu vou usar o artifício matemático, tá? Que é da decomposição. Por que eu chamo de Px e de Py? Na verdade você pode chamar do que você quiser, de P1, P2, tá? Mas normalmente a gente pensa o seguinte. Vou pegar um plano horizontal. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu estou pensando. A gente não considera que para cima é o eixo Y, matematicamente mesmo, e para o lado é o eixo X. Esse é o nosso padrão, né? De plano cartesiano. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu quero aqui. Peraí. Se eu pegar isso aqui, ó. Tá vendo que o X e o Y não batem com o plano inclinado? Eu teria que rotacionar isso. Deixa eu ver se eu consigo rotacionar. Não é aqui que rotaciona. Deixa eu ver se eu consigo. Epa, tá louqueando aqui o negócio. Ihu, aqui, pronto. Ó, vai ficar meio torto, mas acho que dá pra vocês entenderem. O X, quando eu inclinei aqui um pouquinho, é que eu não consigo inclinar esse negócio. Deixa eu ver se aqui. Rapaz, aí consegui, peraí. Vamos voltar pra onde tava. Deixa eu voltar aqui. Quando eu pego esse plano inclinado e coloco essa análise aqui, ó. Olha o que acontece. O X passa a ser o plano e o Y para cima ou para baixo. Então, quando eu faço essa transformação, ó, quem está mais ou menos no eixo Y é a normal e o peso, e quem está no eixo X é o Px. Então, não é obrigatório você usar Px e Py. Eu só estou usando Px e Py porque é o mais comum, mas você pode chamar de P1 e P2. O que eu recomendo que vocês não façam é trocar o Px pelo Py, tá? Inverter esses dois. Aí eu acho complicado. Porque aí vocês vão começar a confundir os eixos, depois vai dar um pouco de problema, tá? Então é por isso que eu estou usando Px e Py, pode chamar de qualquer coisa, só não troquem, porque vai ser mais confuso depois de um tempo, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou decompor esse plano inclinado. Igual eu falei para vocês, aqui este mesmo ângulo θ que está aqui embaixo é o ângulo θ que está aqui em cima, entre peso e essa linha imaginária do eixo Y, tá bom? E aí como que eu vou fazer essa decomposição? Assim, ó. Igual tá aqui do lado. Lembrando que lá no colégio, vocês fizeram bastante decomposições desse tipo de vetor, ó, que eu vou fazer rapidão aqui, depois eu vou apagar para não confundir. Em que eu tinha o vetor F, deixa eu ver se não tá aparecendo, tá? Eu tinha o vetor F,
E aí eu decompunha em fx e em fy. Era isso que a gente fazia. Né? O fy ficou atrás do título ali. Em fy. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer com esse vetor aqui, ó. Tá bom? Então, daqui eu venho para esse ponto, em que eu faço a decomposição em x e y. Quando eu faço essa decomposição, eu posso ou usar na minha resolução, na minha análise de problema, o vetor P, que é o original, que é por isso que eu falei que esse vetor é real, ele existe. Na verdade, essa força existe, o peso existe. Ou eu posso usar, em vez da força peso que está toda torta ali, eu posso usar Px e Py. Então eu posso usar também esse e esse vetor ao mesmo tempo, que são as componentes. Componentes, tá? Então eu posso usar essas duas componentes ou original. É mais fácil usar as componentes. Então eu vou transformar esse vetor P em outros dois, para chegar nesse tipo de problema aqui, ó. E aí, como que eu faço a transformação? Pela regrinha que eu falei para vocês, que é a regrinha do sem sono e com sono, em que o PY, onde que eu vou colocar aqui? Onde que cabe? Vou fazer aqui embaixo, vai ser que aparece para vocês. PY, tá, aparece. Que PY é igual a P com o ângulo dentro da decomposição. Então, PY é P com o ângulo θ. Cadê o ângulo? Com o ângulo θ. Já Px é P, né? Porque ele vem de P, né? A origem dele é P. Só que sem o ângulo θ. Ó, aqui não tem ângulo θ entre os dois. Tem um outro ângulo ali que eu não sei qual que é, mas não é o ângulo θ. Então é sem o ângulo θ. E aí, quando você faz essa decomposição, você pode, com esses novos valores, utilizar esse sistema aqui de baixo, que é mais simples. Tá? Larissa, Arthur e a outra jovem que eu perdi aqui no meu chat. Deu para entender? Vocês que perguntaram, o Arthur já falou que sim. Larissa, sim. Jovem, se a outra que eu esqueci aqui, eu perdi o nome. Se você quiser que eu explique de novo, eu explico, tá? Não tem problema não. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer um exercício. O exercício ele já tem um pouco mais de informação, porque ele vai englobar as forças que a gente já viu, tá bom? Eu tirei da apostila de vocês, apostila 2, né? Página 160. E aí eu acho que nesse exercício eu já vou mostrar uma coisinha pra vocês. Diferente. Um caixote de peso 200 newtons é transportado com velocidade constante por uma esteira rolante inclinada com ângulo de 37 graus, com a horizontal. Ver figura. Aquela bola branca ali embaixo era para ser o θ. Devido ao atrito, o caixote não desliza sobre a esteira. Sim, ele está com velocidade constante. Considera-se que o seno de 37 graus é 0,6 e o cosseno 0,8. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o caixote e a esteira são respectivamente igual a 0,8 e 0,4. Qual o módulo da força de atrito? Então esse exercício aqui, eu peguei ele por dois motivos. Primeiro, que está na apostila de vocês, é um exercício bom. E segundo, que eu posso, depois que eu resolver ele, eu vou mostrar uma maneira geral para resolver problemas dessa forma. Tá? Então, dá uma olhada aqui. Eu vou pegar as informações. Primeiro ele fala aqui, deixa eu só puxar para o lado meu espaço de resolução aqui, espera um pouquinho. Aqui, pronto. Deixa eu ver onde que está aparecendo o risco aqui, mais para o lado. Tá. Ele fala que o peso da caixa é de 200 newtons, beleza, ótimo. Ele fala que o ângulo é 37. Ele fala que a caixa está com velocidade constante. Isto significa que a força resultante é zero. Ou seja, todas as forças se cancelam. Eu tenho o seno e o cosseno, vou anotar aqui porque talvez eu tire a imagem depois, né? Eu tenho o seno de θ, que é o ângulo genérico ali, é 37, né? É 0,6. E o cosseno de θ, que é 0,8. Os coeficientes de atrito estático e cinético são: o estático é 0,8 e o cinético ou dinâmico é 0,4. Só que aqui é o seguinte: a caixa está parada ou está em movimento? Qual que é o
qual dos atritos que eu vou usar aqui? O de repouso ou o de movimento? Pra vocês responderem no chat aí. Temos um voto para movimento. 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 Tá, então vamos votar no movimento. Então estamos indo, beleza. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É o estático que a gente vai usar, tá? Ô professor, você tá louco? Como é que é o estático? A caixa tá parada. Ela tá parada em relação à esteira. É igual você numa escada rolante. Quando você sobe na escada rolante, você tá parado em relação à escada rolante. Quem se move é a escada rolante. Então, essa caixa, ela tá se movimentando porque a esteira embaixo dela se movimenta. Mas ela tá parada em relação à esteira. Então, o coeficiente de atrito que eu tenho que usar é o coeficiente de atrito estático. Não é o cinético, tá? Ah, professor, pegadinha? Talvez, tá? Então, o coeficiente que eu usaria aqui é esse. E eu vou desenhar as forças que agem sobre a caixa, tá bom? Então, vamos fazer aqui um plano inclinado de novo, bem simplesinho. Puxa pra cá. Deixa eu ver onde tem espaço aqui. Aqui. Mais ou menos. Acho que tá bom. Vou desenhar a caixa. Lembra o esqueminha daquela outra caixa lá. Deixa eu ficar esperto com o horário aqui, que eu nunca... Já vai dar? Já vai dar esse... coisa. Vou continuar aqui, quase eu paro e a gente continua daqui a pouco. Temos a força peso. Temos a força normal, né? Que tá aqui. A caixa tá subindo, não é? A tendência de deslizamento dessa caixa é para onde? Pensa que tem uma esteira inclinada. Uma esteira, não precisa estar em movimento nem nada. Para onde que a caixa tende a deslizar? Para baixo, não é? A tendência da caixa é descer a rampa, escorregar para baixo da rampa. Se a tendência da caixa é escorregar para baixo da rampa, o atrito é contrário a essa tendência. Ele está evitando o deslizamento da caixa. Então a força de atrito é para cima. Tá? E essas são... Peraí que foi bem em cima ali. Ai, meu Deus. E essas são as três forças que agem na caixa. A normal também está meio comida aqui. Tá? São essas três forças aqui que vão agir sobre essa caixa. O que a gente precisa fazer? A decomposição da força-peso. Porque o ângulo θ, que é o 37, está aqui, ó. E eu vou ter que fazer Px e Py. Tá bom? Ó, já deu o nosso primeiro intervalo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui. Vocês têm 5 minutos, né? Nunca lembro. 5 minutos para... Tentem andar um pouco com esse exercício, com a decomposição pelo menos, tá? O Px e o Py, nesses 5 minutos. E aí eu vou reconectar e aí eu vou continuar do exercício desse ponto para frente. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu vou esperar, se alguém não tiver dúvida, eu desconecto. Beleza, então até daqui a pouquinho, jovens.